Bom dia, são 8 horas e 17 minutos, quarta-feira, 29 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Senado aprova MP que concedeu aumento de 15,8% a agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal. Reforma política proposta pela presidente Dilma Rousseff gera polêmica no Congresso. E veja a agenda das comissões para hoje. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a MP 650, que concedeu aumento de 15,8% a agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal. A MP precisava ser aprovada nesta terça-feira para não perder a validade. Ela dá a agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos agrários da Polícia Federal o mesmo reajuste oferecido aos demais servidores públicos pelo Executivo em 2012. Eu acho que não tem nenhuma polêmica, porque o que se está concedendo nesta medida provisória é um reajuste que já foi concedido para todo o funcionalismo de todos os poderes. Para o presidente da Federação dos Policiais Federais no Distrito Federal, Flávio Werneck, a medida provisória tem outro ponto importante: o reconhecimento da exigência de nível superior dessas carreiras. A MP, ela simplesmente corrobora algo que os policiais federais já tinham, ou seja, o reconhecimento do nível superior que nos é exigido desde 1996, desde a Lei 9266/96. O índice de aumento de 15,8% para nós policiais federais é o de somenos. No plenário, senadores do governo e da oposição uniram discursos e esforços para aprovar a MP 650. Nós entendemos que se procura estabelecer justiça para com esses segmentos. A Polícia Federal é um patrimônio do Estado brasileiro. É um patrimônio do Estado brasileiro. É uma instituição republicana que tem prestado grandes serviços à probidade e ao padrão da ética no Brasil. Eu sou de um estado da federação que sei a importância da instituição Polícia Federal. Primeiro, pela sua localização na fronteira do Brasil. Segundo, porque sei a importância da Polícia Federal no combate à corrupção no meu estado. Com a definição das eleições, a reforma política retorna à pauta do Congresso Nacional e já provoca polêmica. O assunto divide até parlamentares da base aliada do governo. Uns preferem que a população seja consultada por meio de plebiscito antes do Congresso. Outros defendem que os brasileiros decidam os pontos da reforma por referendo, depois de deputados e senadores sugerirem as mudanças. Após ser reeleita com apenas 3.400.000 votos de diferença, a presidente Dilma Rousseff admitiu que o país precisa de mudanças e que a reforma política é a mais urgente. Nós vamos encontrar a força e a legitimidade exigida neste momento de transformação para levarmos à frente a reforma política. O assunto repercutiu no Congresso. Eu acredito que será o item 1 da pauta do próximo parlamento a partir do próximo ano. Que o país precisa de reforma política, ninguém discorda. Quando acaba a eleição, aí vem o choro. A reforma política, a reforma política, a reforma política. Só depois que acaba a eleição e dura, como éter, joga para cima, o vento leva. Amanhã ou depois de amanhã, todo mundo se acomoda com o status quo. Olha, eu me reelegi, deixa quieto, tá bom. O problema é como fazer. Dilma defendeu a reforma política por meio de um plebiscito, uma consulta à população antes de o Congresso decidir. Essa questão se será plebiscito ou referendo é uma questão técnica. Fundamental é a reforma política com a participação da sociedade e a maneira tecnicamente mais recomendável de fazer, o Congresso saberá decidir sobre ela. A oposição discorda do plebiscito. Em matéria de consulta popular, o referendo seria ideal. Afinal, não há como desautorizar o Congresso recém-eleito. Ele está autorizado a realizar a reforma política. Os petistas apoiam a iniciativa da presidente. No caso do referendo,
o Congresso primeiro decide, discute e muitas vezes sob a ótica do interesse dos parlamentares, para depois a sociedade dizer se concorda ou não. Enquanto no plebiscito a sociedade decide e o Congresso Nacional adapta a legislação a essa decisão. Então eu creio que é mais democrático. Mas quando o assunto é reforma política, a base do governo não permanece unida. Os presidentes da Câmara e do Senado, ambos do PMDB, preferem um referendo. A reforma política ela é bem-vinda, porque é uma reforma que se impõe hoje mais do que nunca. Mas nós estamos aí com o parlamento recém-saído das urnas, com parlamentares, deputados, senadores, representantes do povo brasileiro legítimos pelo voto popular, para fazer exatamente isso. Você fazer um plebiscito, responder sim ou não e depois o Congresso votar, é uma coisa que delonga. O referendo não, você vota a lei e depois referenda ou não a lei com a sociedade. O plebiscito é um compromisso de campanha da presidente Dilma Rousseff com organizações que defendem uma constituinte exclusiva para a reforma política. Em setembro, o movimento coletou mais de 7,5 milhões de assinaturas a favor da constituinte e agora pede apoio do Congresso para realizar um plebiscito oficial. No ano passado, a presidente Dilma já tinha sugerido um plebiscito sobre a reforma política depois das manifestações de junho. Mas o impasse entre os parlamentares impediu a decisão. Ela não está propriamente abrindo o diálogo, ela está insinuando uma provocação. Acho que não é um bom começo. O Congresso, se não concordar, que derrote essa ideia. Duas comissões têm reunião deliberativa marcada para hoje às 9 horas. A Comissão de Assuntos Sociais tem 10 itens na pauta, entre eles o projeto que cria o seguro-desemprego para catadores de caranguejos e mariscos devidamente registrados nas colônias de pesca. A matéria já foi aprovada na Comissão de Agricultura e, caso seja aprovada na CAS, segue direto para a Câmara dos Deputados. Já a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa projeto que inclui os albergues na lista dos prestadores de serviços turísticos previstos pela Lei Geral do Turismo. A proposta, já aprovada na Comissão de Justiça, também segue diretamente para o exame dos deputados, se passar na CDR. Em reunião às 10 horas, a Comissão de Constituição e Justiça analisa uma pauta com 26 projetos. O primeiro item é a proposta que elimina a maioria dos impostos cobrados sobre os remédios. A proposta é de autoria do senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, e estabelece a isenção de contribuições e impostos federais, a não ser o de importação, sobre os medicamentos de uso humano. Taxas sanitárias e relativas a alvarás também deixariam de ser cobradas. Para aliviar o impacto sobre as contas públicas, o autor propõe a redução desses impostos e contribuições em 20% ao ano até completar-se a isenção. O Brasil tem a maior carga tributária sobre os remédios, uma média de 33%, enquanto países como Estados Unidos, México e Venezuela não cobram impostos sobre esses produtos. Duas comissões que analisam medidas provisórias elegem hoje à tarde seu presidente e vice. A MP 656 acaba com a cobrança de PIS/PASEP e COFINS na importação de partes utilizadas em geradores eólicos, isto é, movidos pelo vento. E a MP 657 reorganiza a carreira da Polícia Federal. E hoje a CPI mista da Petrobras ouve o atual diretor de abastecimento da Petrobras, José Carlos Cossenza. Ele assumiu o cargo no lugar de Paulo Roberto Costa, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. O depoimento está marcado para as 2h30 da tarde. Ontem, 28 de outubro, foi dia do servidor público. Para marcar a data, o Senado promoveu uma palestra com Jorge Gerdau, presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, sobre a melhoria da gestão pública. No Senado, Jorge Gerdau falou sobre a melhoria da qualidade na gestão pública, para que os funcionários possam prestar um serviço mais eficiente ao cidadão. Além do Grupo Gerdau, ele também participa do Comitê de Recursos Humanos da Petrobras e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo federal. As tecnologias de gestão é um campo que ainda no Brasil, em todas as áreas, inclusive o setor privado, ainda tem margens de melhoria importantes. E eu diria que o próprio Senado, que é um órgão extremamente importante, tem também margens de usar as ferramentas, as tecnologias de gestão no seu aprimoramento. Ele é um exemplo de servidor público que o é por vocação,
né, que o é porque assim quer ser, e não por obrigação e não por carreira. Ele tem muito que nos ensinar. Os senadores Pedro Simon, Cristóvão Buarque e Ana Amélia foram ao evento. O serviço público precisa aplicar esses sistemas de qualidade para evitar penalizar o cidadão, exatamente quem paga a conta. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.